Vamos abrir Hebreus 5. Hebreus 5, 8. É que eu não estou enxergando. Amém? Vocês estão meio xoxo, capenga? Não? Amém, igreja? Amém! Ah, a Maitê está acordadíssima. Aleluia. Hebreus 5, 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vou ler mais uma vez, que vai ser só baseado aqui. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez que ele foi aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Nessa noite, eu acredito que vai ser breve, ou não, né? Porque eu falo bem pouquinho, todo mundo sabe disso. Mas o que o Espírito Santo ele colocou no meu coração para falarmos sobre obediência. E quando eu estava, orando, e eu tenho essa palavra já há um tempo no meu coração, e aí quando eu soube que eu ia pregar esse sábado, eu falei, Senhor, e aí? Eu uso aquela palavra, o Senhor vai falar mais comigo nesse tema de obediência ou é outra coisa? Mas o Senhor confirmou que era essa ministração mesmo, e eu coloquei o título, A Obediência nos leva ao propósito. Amém? Aqui que nós lemos, no livro de Hebreus, que é um livro muito bom, muito maravilhoso. Se você não leu, leia, porque vai nos mostrar grandes verdades, assim como toda a palavra do Senhor. E aqui vai dizer que Jesus, aquele que era o Filho de Deus, o próprio Deus, ele aprendeu a obedecer. Nós que estamos aqui nessa noite, sabemos, conhecemos a palavra do Senhor e entendemos que a obediência ela também vem pela fé. Porque obedecer... Porque, gente, já vamos começar pensando que é uma loucura, né? Você acreditar em tudo isso, acreditar que um Deus soberano, um Deus que é criador, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, veio, morreu na cruz, ressuscitou e ainda prometeu e vai cumprir de vir buscar a tua igreja, é só pela fé. Mas Jesus, quando ele se fez carne, ele veio e ele obedeceu. Ele obedeceu e ele cumpriu a lei. Ele veio, ele cumpriu toda a lei, ele obedeceu aos mandamentos, ele foi o homem perfeito. O homem sem pecados, o homem sem manchas, o homem sem falhas. E nós, como filhos de Deus, tem filhos de Deus aqui? Amém? E nós, como filhos de Deus, também podemos andar nessa obediência. Também devemos desejar, almejar, andar nessa obediência. Porque assim como nós lemos aqui agora, uma vez que nós somos aperfeiçoados, uma vez que foi aperfeiçoado, vai viver na obediência. E enquanto eu estudava, falava com o Senhor, eu lembrei, se a gente for olhar, existem várias pessoas da palavra que a obediência levou ao propósito. O Senhor me lembrou de Abraão, que o Senhor prometeu para ele que ele teria um filho com Sara, e aí ele acabou lá achando que ele podia encurtar o caminho, só que ele ter encurtado o caminho não era o correto, porque o caminho que ele quis encurtar não levava ao propósito. O que levava ao propósito de ser pai de multidões era o filho lá que ele teria com Sara, ainda mesmo na velhice, ainda que Sara aos olhos humanos não pudesse gerar, o Senhor ele tinha prometido. E houve um propósito. E também ainda dentro do contexto de Abraão, quando o Senhor fala para ele, olha, sai, leva Isaac, e o Senhor só foi, e Abraão só foi. Por quê? Porque ele sabia que tinha um propósito. Quando nós
não temos a certeza de que existe um propósito, fica muito mais difícil obedecer. Obedecer já não é fácil. Eu vejo pelas crianças da escola. Eles obedecem muito fácil. A Marcela, ela trabalha comigo, ela está aqui nos visitando. Não, ela não só trabalha comigo, tá, gente? Ela é filha do dono da escola. Então, assim, né? Vai que segunda-feira eu tenha que passar lá para assinar uma cartinha. Em nome de Jesus, não, amém? Mas as crianças, elas têm dificuldade de obedecer. Nós temos dificuldade de obedecer. Alguém aqui consegue obedecer 100%? Sem se desviar para o lado, sem se desviar para o outro? Não. Mas quando nós olhamos, Abraão foi e simplesmente obedeceu. E simplesmente cumpriu o papel de filho de Deus. E o que o Senhor quer falar conosco nessa noite é exatamente isso. Faça o seu papel de filho de Deus. Obedeça a Ele. Obedeça aos seus mandamentos. Obedeça a essa palavra que é tão viva, que é tão eficaz, que é tão cheia de verdade, porque tem um propósito. Quando nós obedecemos, tem um propósito a se cumprir. E obedecer à voz do Senhor é deixar realmente as suas vontades de lado, é deixar realmente o teu querer de lado, é realmente entender que nós somos como nós cantamos aqui. Aquele que estava no poço e tinha sede. Nós éramos aquela pessoa que tinha sede, que estávamos vazias e precisávamos ser cheias de algo. E um Deus que estava lá no céu, desceu, se fez homem, cumpriu com a lei, cumpriu com o propósito, obedeceu aos mandamentos, cumpriu com tudo aquilo que já estava escrito lá atrás, desde antes de tudo ser criado, já estava determinado com Deus, e nos trouxe essa fonte de água que é viva, que é poderosa, e que nos mostra o caminho correto, o caminho eterno, o caminho que nos leva à salvação. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Ele foi o principal exemplo de andar em obediência. E quando nós declaramos que nós somos filhos de Deus, nós conseguimos também andar em obediência. Será que nós estamos estudando, né, o livro de Romanos, e está muito bom, e também fala sobre, agora que nós recebemos a graça do Senhor, será que nós vamos continuar pecando? De maneira nenhuma. Porque quanto mais nós conhecemos e entendemos qual é o verdadeiro propósito, menos o pecado faz sentido, menos as nossas vontades faz sentido, menos aquilo que a gente deseja realmente faz sentido. E aí eu estava pensando e falando com Deus ontem, enquanto eu estava indo lá para o Lucas, eu falei, Senhor, mas então a gente obedece e qual é o propósito? Daí o Senhor falava comigo, o propósito da obediência é revelar. Quando nós entramos na função que o Senhor deseja para nós, como igreja, como filhos de Deus, certamente nós vamos revelar quem Ele é. Certamente nós vamos demonstrar quem Ele é às outras pessoas. Quando nós entramos num caminho, entendemos, Senhor, quanto mais eu obedecer, mais a Tua presença eu vou ter. Quanto mais a Tua presença, mais eu vou querer obedecer. Quanto mais eu buscar da Tua palavra, mais eu vou querer realmente cumprir com a Tua palavra. Quanto mais, Senhor, eu entender dos Seus mandamentos, mais nós vamos revelar a glória de Deus. Mais nós vamos realmente anunciar as boas novas de uma forma verdadeira, de uma forma eficaz, de uma forma que realmente muda a vida das pessoas. Porque o que adianta a gente tentar ficar falando, mas só estar falando dos nossos lábios, da boca para fora, sem realmente demonstrar que nós obedecemos um Deus que é vivo, que é poderoso, que deixou a sua palavra para nós. Então, quando nós obedecemos, e eu não estou falando aqui de uma obediência de ser religioso, uma obediência de pensar que você não pode usar uma calça, que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, uma obediência que vai te levar a uma intimidade de ouvir do seu pai o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve fazer. Porque não é religiosidade,
Muitas vezes nós entendemos que obedecer está muito ligado ao que é religioso, ao que as pessoas julgam ser certo, ao que as pessoas julgam ser errado. Mas obedecer é conhecer. Obedecer é reconhecer quem é o teu pai. Obedecer é reconhecer quem te criou. Obedecer é você ler a palavra do Senhor, olhar para as escrituras e entender que realmente agora o seu fardo é leve. E o seu fardo não é leve porque você vai dar conta de tudo. O nosso fardo é leve porque um dia Jesus morreu na cruz em obediência ao propósito. Um dia Jesus morreu na cruz porque Ele veio para cumprir o propósito. Ele obedeceu. E não era porque Ele era o próprio Deus, não tinha nem como. Ele não pecou, Ele não errou. Ele obedeceu. Quando Ele se fez homem, ainda assim Ele cumpriu. Ainda assim Ele foi, Ele jejuou, Ele orou. Ele orou. Jesus orou, e será que nós temos orado? Será que você tem orado? Será que eu tenho orado realmente para conhecer? Ou será que é simplesmente quando eu estou aqui na igreja que quem está aqui no início do culto fala, faça um momento de oração e você fica naquela oração de concordância, amém, Senhor? É isso. É o crente 6 horas, a Letícia que me ensinou, 6 horas por mim. Mas não, nós temos acesso a orar, a falar com o nosso Pai. E nós temos, no nosso papel de filho, o dever de obedecer. E não é obedecer para simplesmente mostrar para as pessoas que você ou eu, nós somos os corretos, nós somos os sensatos. Não, para demonstrar quem Cristo é. Quem Cristo é. Quem nós temos demonstrado que Cristo é. Nós temos demonstrado um Cristo que você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Para você obedecer, muito provavelmente você vai ter que fazer coisas que você nem quer fazer. Para você obedecer, você vai ter que perdoar. E quanto mais você obedece, mais fácil vai ficar de perdoar. Quanto mais você obedece, vai ficar mais fácil você amar aquela pessoa que não faz sentido aos olhos humanos, não faz sentido às circunstâncias da vida você amar. Porque a obediência, ela certamente vai nos levar ao propósito, que é adorar o nome do Senhor, que é proclamar para as pessoas, que é declarar não só lá fora, mas também aqui dentro, que é o Senhor ser revelado. O próprio Deus, isso é uma coisa que eu não consigo entender. Como que um Deus tão grande, ainda assim escolhe morar dentro de nós? Nós estamos aqui nessa noite e tivemos a oportunidade de louvar que Ele não está morto, que Ele vive, que Ele é vivo. É um Deus vivo. Um Deus que se você falar com Ele, Ele vai te responder. E viver em obediência, para cumprir o propósito, muito provavelmente, pode ser que sim, pode ser que não, mas muito provavelmente você não vai ter o seu carro do ano, a casa dos sonhos, a viagem perfeita a cada 6 meses para Israel. Tem pessoas que vivem assim, e eu creio que vive o propósito? Tem. Com certeza tem. Mas talvez não seja a minha e a sua realidade. Mas sabe o que verdadeiramente importa? A presença. É o que importa. A presença. Ainda que a gente não tivesse como abrir essas portas hoje, o que importa é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Ainda que você esteja aí e fale assim, nossa, a gente podia estar com um instrumento melhor, a gente podia estar num lugar melhor, a gente podia fazer isso melhor, podia cantar melhor. Nossa, a Thalita podia pregar melhor, né? Sabe o que realmente me importa? A presença. É a presença, porque o que adianta se eu soubesse vir aqui falar, e tem pessoas realmente que falam muito bem, maravilhosamente bem, tem a presença, mas o que adianta ser só palavras e não ter a presença? O que adianta a gente vir aqui cantar, pregar, ministrar, orar, recolher oferta, e a hora que a gente chegar na nossa casa, a gente não tem a presença? Mas a obediência certamente nos levará ao propósito,
que é estar enraizado no Senhor. Porque é só estando enraizado no Senhor que nós vamos conseguir declarar, proclamar, anunciar esse evangelho. É só estando no Senhor, é só meditando realmente nessa palavra, é só dando a outra face, é só perdoando 70 vezes mais que nós vamos conseguir proclamar e declarar que nós temos um Deus vivo, um Deus que vive, um Deus que se fez homem, veio e cumpriu com o propósito porque Ele obedeceu. Então não é porque você talvez, ou até mesmo eu, estamos na igreja há muito tempo, sabemos muita coisa, entendemos de muita coisa, sabemos falar muito bem, que obedecer virou coisa do passado, virou para as pessoas mais antigas. Nós que estamos na nossa juventude, ou a gente obedece ou a gente padece. Porque o mundo, ele está daquele jeitinho que não dá para você fugir a não ser obedecer. Mas que nós venhamos cumprir com o propósito e obedecer em todo o tempo. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos orar.